Olá, amigos de Botequim, como estão vocês? Espero que bem. Fico feliz de estarmos aqui para mais um encontro para prosearmos sobre a história da música popular brasileira. Vamos esmiuçar um pouco mais esse mundo tão fascinante e peço aí que já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem. Hoje falaremos do machixe, um estilo muito curioso, um pouco desconhecido e com poucas fontes que nos chegaram até hoje, mas que tem muitas peculiaridades que nós vamos abordar neste encontro. Fazendo uma contextualização, a segunda metade do século XIX, no Brasil, aconteceu então a leve e gradual proibição da escravidão, com algumas leis, lei do ventre livre, lei do sexagenário, até que em 1888 aboliu-se de vez. Isso ocasionou certas coisas interessantes. Muitos negros, então, libertos já, começaram a migrar para algumas cidades, principalmente para o Rio de Janeiro. E, claro, ainda com muita marginalização, muito preconceito, e principalmente por causa disso eles começaram a ir para os lugares mais pobres, para os subúrbios, para as periferias. Um dos lugares que são de destaque é a Cidade Nova, um bairro do Rio de Janeiro, que foi feito ali com aterramento de manguezais, né, ainda uma situação muito precária, onde o custo de vida era mais barato e é onde as pessoas de classe pobre encontravam para morar. A população negra e mesmo as pessoas não negras, mas que tinham menos condições de vida. Então, assim, nesse contexto surgiu a primeira forma de música brasileira realmente autêntica, que é o machixe. O machixe ele nasceu de adaptações das danças, né, nacionalização de algumas danças que vieram de fora, como a polca, o Scottish, a mazurca, a quadrilha. Todas essas danças faziam sucesso no Brasil, né, mesmo tanto nos salões das classes altas, mesmo entre as pessoas mais pobres. E, no entanto, as pessoas dessas classes mais baixas, elas se influenciavam pelas danças como, por exemplo, o lundu, pela cultura africana no geral, né, pelo batuque, e isso fez com que esses movimentos dessas danças fosse incorporado na música. Então, muitos músicos, o choro, que é um outro gênero que também nasceu nesse mesmo contexto, nessa mesma época, ele tentava adaptar essas coreografias dessas danças africanas para que a música expressasse toda essa dança, toda essa malícia, e por isso que a música começou a ter essa característica também, mais sincopada. Então aqui também é importante explicar para vocês um pouco síncope, para quem não é musicista, né? Ela é uma característica do ritmo na qual se prolonga um tempo para além do compasso. Então é uma sensação de que algo durou mais do que deveria, é uma sensação um pouco de uma requebrada, vamos dizer assim, né? Foi se fazendo uma sincopação muito intensa do ritmo da polca, que foi então surgindo então o machixe, mesmo o tango brasileiro, e isso foi dando essa característica bem única da primeira forma de música genuinamente brasileira, que é o machixe. Ele inclusive era muito mal visto pela sociedade, sempre foi mal visto, mesmo até o seu ocaso. Ele já não era aceito pela classe média, por isso talvez que sofreu muito e não conseguiu se promover tanto. E morreu ali já uns 50 anos depois do seu nascimento. A princípio, o machixe ele foi sendo aceito e tocado, né, em algumas sociedades carnavalescas, principalmente por algumas bandas militares tocavam, né,
porque elas eram o que era disponível para tocar essas músicas populares. E também no teatro de revista, que é um assunto que eu vou falar um pouco mais para frente, que fez parte muito da história da música brasileira também. Números desses teatros tinham essas danças e algumas pessoas foram introduzindo isso aos poucos, muitas vezes disfarçado com o nome de tango, tango brasileiro, tango chula, mesmo lundu. Algo interessante a se notar é um personagem da história da brasileira, que é o Marechal Hermes da Fonseca, que inclusive é sobrinho do Marechal que declarou a proclamação da República. E quando ele era ali o ministro da Guerra, do Afonso Pena, do presidente, ele lançou uma portaria que proibia que as bandas militares tocassem machiches. Depois de um caso muito curioso, no qual, quando já o machixe ele fazia algum sucesso na Europa, né, se conhecia algumas canções brasileiras, a dança principalmente, ele convidou um alemão, ele era muito fã do militarismo alemão, ele convidou um senhor alemão, né, do governo alemão, para vir acompanhar umas manobras aqui do exército. E, na hora da banda se apresentar, esse alemão pediu nada mais nada menos do que Vem Cá Mulata, que era um machixe que fez sucesso no carnaval de 1906. E ele pediu para que tocasse isso e a banda tocou, fez muita polêmica e logo depois disso, então, o Hermes da Fonseca lançou essa portaria para proibir. Então vamos ouvir agora um trecho dessa gravação de 1906 de Vem Cá Mulata. Vem cá mulata, não pula não. Vem cá mulata, não pula não. Sou de prata do coração. Vem cá mulata. Machixe, então, nessa sua tentativa de se introduzir e tentar compartilhar a vida da sociedade média, foi tentando entrar no teatro de revista, e principalmente com alguns personagens que foram importantíssimos na história da música brasileira. Um deles é Francisco Correa Vázquez, que nasceu em 1842. Ele era um ator. Esse ator ele foi importantíssimo na introdução de números que continham machixe. E ele também foi um dos primeiros a colocar no teatro a figura do malandro. Não era conhecido nessa época ainda como malandro, mas já era um personagem desse estilo. Era um estilo de personagem que chamava de cara dura. Esse personagem cara dura, ele tinha essa coisa de conseguir vantagem, de ser um anti-herói. Então esse personagem ele foi criado pelo Vázquez, e esse personagem dançava machiches, né? Sempre, claro, disfarçados ali, até certo ponto da história ali, disfarçados de tango, né? Uma das peças que era o machixe, claramente, era um que chamava Araúna, de um teatro de revista chamado Cocota, e um que ficou muito famoso na época, que é As Laranjas de Sabina. São machiches, eram machiches claramente, mas que eram disfarçados. Esse machixe composto por Arthur Azevedo e Moreira Sampaio. Alguns compositores eruditos se interessaram pelo machixe, um pouco mais raro, mas acontecia. Uma delas é Chiquinha Gonzaga, que eu falarei mais para frente também, num capítulo à parte. Mas ela compôs para uma comunidade de revista de 1897, que chamava Azulzinha, o machixe gaúcho, que depois ficou conhecido, ele depois também que conseguiu, teve letra, né, como Dança do Corta-Jaca. E aí nós temos a segunda polêmica envolvendo Marechal Hermes da Fonseca, né? Ele não estava realmente muito sortudo com relação ao machixe, porque se envolveu em uma polêmica ali no seu mandato já como presidente, ali em 1912. A esposa dele, que era uma mulher muito à frente de seu tempo, Dona Nair de Tefé, ela era musicista, caricaturista, a primeira caricaturista do Brasil. Ela tocou numa reunião ali para pessoas do alto escalão ali do governo, no Palácio do Catete, o Dança do Corta-Jaca ao violão, já que é um instrumento popular e uma música muito popular. Essa peça tocada criou um rebuliço enorme na sociedade alta, e algumas pessoas muito famosas criticaram,
como por exemplo o reacionário Rui Barbosa, né? Ele falou ali comparando, falando que onde se toca Wagner, está se tocando agora esse tipo de música, que é uma música chula, né? Então, um conhecimento, uma visão da música popular, da cultura popular bem limitada, assim, né? Então, mais uma polêmica. Vamos ouvir então um pedaço do Corta Jaca, e interessante é notar que dá para perceber bem, principalmente na parte B da música, essa tendência de tentar imitar essa dança maluca, vamos dizer assim, né? Uma dança bem que tinha muito requebrado, muito complexo para se traduzir na música, e aí a música tinha que tentar resumir isso com algumas pegadinhas rítmicas. Então, a parte B, por exemplo, ela tem um ritmo que ele engana um pouco, dá a impressão que vem uma coisa, mas vem outra, né? Prestem atenção. Então, esse ritmo aqui, sincopado, ou seja, prolonga a nota até um ponto maior do que a gente espera, né? E aí quebra a expectativa e aí tenta simular aqueles volteios da dança do machixe. Fato curioso e importantíssimo de se comentar do machixe é que ele fez um bom sucesso na Europa, né? Mesmo antes do primeiro brasileiro apresentar o machixe na Europa, próprias parisienses dançaram o machixe. Em 1906, né, algumas dançarinas que tinham vindo aqui para o Brasil para fazer uma turnê provavelmente aprenderam aqui com alguém esse tipo de dança e lá fizeram, né? E depois em 1908 já algumas dançarinas brasileiras foram lá apresentar, mas também nunca com esse nome de machixe, né? Geralmente apresentando como tango brasileiro, né? Aí nesse meio todo um personagem da mais alta importância, talvez o mais importante para o machixe, que é o Duque. Ele era um dentista, ele nasceu em 1884, morreu em 53, e esse personagem ele é interessante porque ele era um dentista, ele não teve sucesso ali na carreira de dentista, e ele foi tentar a sorte ali na Europa, ali em Paris, né? E ele tinha uma grande habilidade com a dança, e a dança do machixe, né? E aí ele abriu ali um lugar para ensinar essa dança, esse tango. Primeiro o tango, depois o tango verdadeiramente brasileiro. O que ele queria dizer com isso? O machixe, né? Então ele começou a ensinar, e logo depois apareceu algumas dançarinas brasileiras lá, que fizeram algumas parcerias com ele, e que daí fizeram um sucesso estrondoso mesmo, e as pessoas, a sociedade ali parisiense se interessou muito. Ele começou uma parceria com a Maria Lino, e depois a sua parceria mais duradoura com a Gabi. Ele até dançou para personalidades como o rei Jorge V da Inglaterra, o presidente da França, o matemático Poincaré e o Papa Pio X. Acredite se quiser, o Papa Pio X assistiu ao machixe com o intuito, pelo que eu li, de que era para saber até que ponto estava chegando a devassidão, né, da coisa ali. Então, mas ele apresentou para essas pessoas. Depois ele voltou para o Brasil, fez um tempo ali em Nova York também algumas apresentações, depois na Argentina, e aparentemente aqui no Brasil não teve tanto sucesso, ele fez mais sucesso fora mesmo. O machixe era muito difícil de ser aceito aqui na sociedade, tinha uma carga preconceituosa muito grande, hein? Esse é o primeiro motivo de o machixe ter ali morrido rapidamente. O segundo motivo é qual? Foi substituído pelas danças estrangeiras, né? O foxtrot, o charleston estadunidense começou a fazer sucesso aqui, ali na década de 30 já. Mesmo o samba ele se formou ali já no começo da década de 20, ele começou a ganhar forma, em 30 ele dominou totalmente, e o machixe acabou caindo no desuso ali, aparecendo só algumas vezes revisitado, mas então ela realmente foi uma dança que não teve aquele apelo popular, vamos dizer, no sentido de espalhamento mesmo entre a população brasileira, né? Eu vou até ler um trecho aqui de uma fala que
que resume um pouco esse fracasso, não, mas vamos dizer assim, essa decadência do machixe, né? Ali no jornal do Rio, que chama O Jornal, de janeiro de 1928, diz assim: o próprio machixe perdeu prestígio. O Fox ou Charleston deixaram-no abandonado e triste. No teatro ou nos clubes, o machixe aparece de quando em quando causando espanto. Esqueceram-no de uma maneira dolorosa. Olvidaram que Duke, dançando, assombrou Paris e que outras capitais do velho mundo sagraram o machixe na graça de Maria Lima. Hoje não se dança mais o passo nacional. O cobrinho, o parafuso e outros passos legítimos foram estilizados, quase não existem. Pobre machixe. Quanta ingratidão. Por que não se faz uma campanha em prol do machixe brasileiro? Isso já então no final da década de 30. Pois é, então, amigos, essa aqui foi então a nossa prosa sobre o machixe, esse curioso evento da música popular brasileira que tanto contribuiu para cristalizar a música realmente urbana e para mostrar que a população que estava se formando tinha muito para oferecer em questão cultural, da música, da dança. Foi então o primeiro estilo genuinamente brasileiro, segundo o José Ramos Tinhorão. Então é isso, agradeço aí a parceria de vocês, fiquem bem e até semana que vem com Tango Brasileiro. Um abraço.